Por que os demônios pediram a Jesus para entrarem nos porcos? A verdade revelada. Já parou para pensar o quanto o mundo espiritual está mais próximo do que imaginamos? Um cenário de batalha invisível, onde forças malignas se opõem ao poder de Deus. Imagine a cena: 2 homens possuídos por demônios, vivendo em um estado de total destruição, quando de repente encontram-se face a face com o Filho de Deus. Mas o que é ainda mais intrigante não é apenas a libertação desses homens, mas o pedido dos próprios demônios ao dizer: deixe-nos entrar nos porcos. Mateus capítulo 8, versículo 31. Você já se perguntou por que fizeram isso? Pelo que pediram para entrar em animais, ao invés de simplesmente irem embora? O que isso nos ensina sobre os demônios e sobre o poder de Cristo? Vamos então mergulharmos neste episódio profundamente e descobrir as respostas. E o texto base para esta mensagem encontra-se em Mateus capítulo 8, dos versículos 28 ao 32, na versão NVI, na qual está escrito: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentarmos antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, dizendo-lhe: se nos expulsas, manda entrar-nos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. O primeiro ponto que precisamos destacar aqui, irmão, é a realidade da presença demoníaca. Não estamos lidando com algo simbólico ou figurativo. A Bíblia é clara. Os demônios são seres espirituais reais, dotados de intelecto, vontade e emoções. Eles possuem conhecimento, pois reconhecem a Jesus como Filho de Deus, como está em Mateus capítulo 8, versículo 29. Demonstram vontade própria ao pedir para entrarem nos porcos, como destaca Lucas capítulo 8, versículo 32. E expressam emoções como medo e desespero diante da autoridade de Cristo. Tiago capítulo 2, versículo 19. Além disso, atuam no mundo espiritual e físico para enganar, oprimir e tentarem afastar as pessoas de Deus, mas estão totalmente sujeitos ao poder e à autoridade de Cristo Jesus. Os demônios possuem uma força sobrenatural muito superior à de um homem natural. Na Bíblia, há relatos de pessoas possuídas que manifestaram força descomunal. Um exemplo é o endemoniado gadareno, que rompia correntes e grilhões e ninguém conseguia dominá-lo, como está em Marcos capítulo 5, versículos 3 e 4. No entanto, apesar da força física e influência espiritual dos demônios, eles são limitados pelo poder de Deus. Um homem natural, por si só, não tem capacidade de enfrentá-los. Mas alguém cheio do Espírito Santo e revestido da armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 a seguir, tem autoridade para resistir e vencer qualquer força maligna que atua ativamente no mundo físico. Eles existem, e não apenas para gerar caos na vida das pessoas, mas também para se opor ao plano de Deus. Em Mateus capítulo 8, vemos que os demônios, ao encontrarem Jesus, reconhecem imediatamente seu poder e autoridade. Isso é algo fundamental, irmão. A reação dos demônios diante de Cristo mostra que eles sabem quem ele realmente é. Eles chamam Jesus de Filho de Deus, um reconhecimento claro da divindade de Cristo. Eles não estão em dúvida sobre quem está diante deles. E isso nos ensina uma lição poderosa, que os demônios têm conhecimento profundo, mais do que os homens da realidade espiritual.
O que é ainda mais interessante, porém, é o que eles pedem: deixa-nos entrar nos porcos. E aqui há a pergunta: por que os demônios pediram para entrarem nos porcos? Essa é a questão central que queremos entender. Porque em um dado momento de total autoridade de Cristo, quando Jesus poderia simplesmente expulsá-los para sempre, eles pedem para entrarem nos porcos. O que esse pedido revela? Primeiro, precisamos entender que os demônios não querem perder sua capacidade de agir. Eles sabem que, se forem expulsos para o abismo, estarão restritos sem poder agir em nosso mundo. Ao pedirem para entrarem nos porcos, eles tentam encontrar uma forma de permanecer no mundo material, mantendo sua influência, mesmo que de maneira indireta. Os porcos representam, de alguma forma, a oportunidade de continuar em sua destruição. Eles entram nos porcos e, logo em seguida, vemos o comportamento deles. Os animais se lançam no mar e se afogam. Isso ilustra a natureza destrutiva dos demônios. A maneira como eles agem reflete sua missão de destruição. Quando eles se apossaram dos porcos, os animais não só morreram, mas, ao se afogarem, demonstraram que a influência demoníaca leva sempre ao caos, à morte e à destruição. A cena não é apenas uma questão de possessão de animais, mas uma demonstração do desgaste físico e espiritual causado pela ação demoníaca. Mas por que os demônios pedem para entrarem nos porcos e não saírem imediatamente? Aqui entra um ponto crucial da demonologia, que é o estudo dos demônios. Eles são seres espirituais que precisam de uma forma de expressão material. Não podem simplesmente se manifestarem em qualquer lugar sem uma média, como o corpo humano ou, no caso, os porcos. A questão de entrarem nos porcos é uma tentativa de dar continuidade à sua existência no mundo físico, mantendo-se ativos, mesmo que de forma temporária. Esse pedido também revela que os demônios têm um poder limitado. Eles não podem simplesmente fazer o que querem, mesmo que desejem causar destruição. Estão limitados pela autoridade de Cristo. O poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios ensina-nos esta grande lição em Mateus capítulo 8, que Jesus tem total domínio sobre os demônios. Eles pedem, mas Jesus não é obrigado a aceitar. Ele simplesmente permite que entrem nos porcos, mas isso não é uma concessão de poder, mas uma demonstração da autoridade sobre eles. Jesus poderia simplesmente ter ordenado que os demônios se retirassem, sem necessidade de mais nada. A permissão para entrarem nos porcos não foi uma falha de Jesus, mas uma forma de mostrar sua soberania absoluta sobre o mal. Quando Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e, imediatamente, os porcos se lançam no mar e morrem, Jesus está demonstrando que o mal não tem lugar no mundo. Mesmo que os demônios tentem se refugiar em animais, toda a criação está sob o controle de Cristo e nada pode escapar de sua autoridade. Essa cena também é um lembrete de que, ainda que os demônios causem sofrimento e destruição, a obra redentora de Jesus é superior e definitiva. Então, irmão, o que podemos aprender com isso para a nossa vida hoje? Como podemos aplicar este evento em nosso cotidiano? Primeiro, devemos reconhecer que a batalha espiritual é real. O mal está à nossa volta, tentando nos desviar do propósito de Deus. Mas também devemos entender que não há poder maior do que o de Jesus. Quando nos deparamos com tentativas de influência demoníaca, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Assim como Jesus expulsou os demônios, ele também nos deu poder e autoridade, através de seu nome, para resistirmos às forças do mal. Em segundo lugar, a destruição dos porcos nos ensina que o pecado e a influência demoníaca sempre levam à morte. O mal pode parecer tentador, pode tentar nos enganar, mas sempre há um preço a ser pago.
Jesus, por outro lado, nos oferece a vida e não a destruição. Ele é a fonte de toda verdadeira libertação e da vida abundante. Assim, em Mateus capítulo 8, vemos a luta espiritual manifestada de uma forma dramática, mas também vemos a resposta definitiva de Jesus ao mal. Ele é Senhor sobre os demônios, e mesmo que o mal tente se infiltrar de qualquer maneira, não há nada que escape ao seu poder, ao poder de Cristo. O pedido dos demônios para entrarem nos porcos nos revela a natureza destrutiva e limitadora do mal. Porém, acima de tudo, aponta-nos para a vitória de Cristo sobre qualquer influência causada por Satanás. Em Jesus, temos autoridade para resistirmos aos demônios e experimentarmos a verdadeira liberdade. O Filho de Deus é o Senhor absoluto e em seu nome encontramos a vitória completa sobre as forças espirituais malignas. Eu criei essa mensagem com base em teologia sistemática, especialmente dentro do estudo da demonologia e da cristologia. A estrutura segue uma abordagem teológica bem fundamentada, considerando a exegese bíblica do texto de Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 32, e as implicações doutrinárias que esse episódio traz. Usei conceitos, irmão, da demonologia bíblica, como a limitação dos demônios, suas necessidades de um meio físico e suas sujeições à autoridade de Cristo. Também considerei a teologia do reino de Deus, que mostra a vitória de Jesus sobre as forças do mal. Ou seja, a mensagem foi construída com base em princípios teológicos sólidos, organizando a explicação de forma sistemática para que a resposta fosse clara e profunda. Se algum irmão ou irmã cujo coração é inclinado e apaixonado pelos ensinos das Sagradas Escrituras quiser deixar um comentário, sinta-se à vontade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.